Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhe propôs Jesus uma parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e sai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos, pois, que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos digo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade, e este o mandou para seu campo a guardar porcos. Versículo 17. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Nós estamos diante de 3 parábolas. E, primeiramente, eu gostaria de trazer para vocês, para a gente refletir, o que Jesus estava querendo dizer naquele contexto ali sobre essas 3 parábolas. Nós estamos vendo aqui um filho que foi embora, uma ovelha que se perdeu e uma dracma que se perdeu. Quando nós olhamos para esse texto, levando em consideração aquilo que Jesus queria ensinar ali, nós podemos pensar que esse pai, esse pastor e essa mulher, eles estão prefigurando o próprio Deus. Esse filho, essa ovelha e essa dracma está prefigurando aqueles que se afastaram da presença de Deus. E quando nós olhamos para essas 3 parábolas, nós vemos que cada um que foi perdido foi encontrado de uma forma. O filho, ele podia voltar quando ele desejasse. O pai não foi atrás desse filho. O pai ficou esperando esse filho voltar, quando sentisse necessidade. A ovelha, ela também poderia dar sinais ao pastor de que ela estava perdida. Ela podia berrar, ela podia gemer para sinalizar ao pastor onde ela estava. Mas nós temos a dracma. A dracma é um objeto inanimado. Ela não podia sinalizar de forma alguma onde ela estava. Então, procurar uma dracma ia exigir muito mais movimento, mais ação da pessoa que fosse procurá-la, porque ela não tinha como sinalizar que estava perdida. E se nós formos direcionar, como eu falei, para o sentido original da parábola, nós estamos vendo aqui que tem 3 pessoas procurando 3 coisas. Mas eu queria trazer um pouco dessa parábola, a segunda parábola que está no meio das 2, que é a parábola da dracma. A dracma foi perdida dentro de uma casa. E eu queria pensar com vocês da casa sendo o nosso próprio eu.
sendo a morada do Espírito Santo. Nós somos morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. E a dracma era uma moeda que era usada como dinheiro, como comércio na época de Jesus, uma moeda grega. E ela também era usada como adorno. As mulheres usavam as dracmas para fazer tiaras no cabelo, colar para o pescoço. O certo é que essa mulher tinha 10 dracmas. Eu comecei a pensar nessas dracmas, nessas 10 dracmas, como sendo um adorno para essa mulher. Ela tinha 10 dracmas e ela perdeu uma dracma. Ela podia pensar, poxa, eu tenho 10 dracmas, perdi uma, ainda fiquei com 9, então está tudo certo. Ainda estou com uma grande quantidade de dracmas aqui. Mas não, ela tinha 10 dracmas e ela queria ficar com as 10 dracmas, porque ela sabia o valor que cada dracma tinha para si. E quando a gente olha essa parábola colocando essa casa como o nosso próprio eu, a nossa própria história de vida, o lugar onde o Espírito Santo habita, em João 14 e 23 fala: viremos e faremos nele morada. Jesus está dizendo que a Trindade vem e faz morada em nós. Então nós nos tornamos a casa onde habita a Trindade. No passado, as pessoas adoravam lá no templo. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de cada uma de nós. Mas aí, olhando para essa mulher, no contexto que ela perdeu essa moeda, e Jesus fala para ela, e qual mulher? Né? A mulher possivelmente estava ali ouvindo Jesus. Possivelmente tinham homens e mulheres. E Jesus conta duas parábolas, usando personagens masculinos. E usa uma parábola usando nós como mulheres. E ele diz: e qual mulher que perdendo uma dracma não acende a candeia e sai procurar diligentemente essa dracma? Jesus sabe como as mulheres funcionam. Nós dificilmente aceitamos perder e deixar para lá. Se nós perdemos, Jesus espera que a gente vá atrás. E Jesus, quando fala isso, ele sabia que era possível perder. Jesus disse em uma passagem: no mundo tereis aflições. Nós passamos pela vida muitas vezes perdendo dracmas. Mas só que essa dracma foi perdida dentro do próprio eu. Dentro da nossa própria história. Nós podemos perder dracmas. E nós precisamos olhar para dentro de nós e percebermos que dracmas nós estamos perdendo. Por que estamos perdendo? E será que nós estamos encontrando as dracmas que nós estamos perdendo? Ou é porque eu tenho 10, eu perco uma, eu deixo para lá? Jesus tinha expectativa sobre a ação daquela mulher. Por isso ele diz: e qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, já não acende a candeia e procura diligentemente? E ela varre a casa para procurar. Jesus tem expectativa sobre nós. O que nós vamos fazer quando passarmos pela vida e começarmos a perder alguma coisa? Nós vamos ficar passivas, remoendo, nos vitimizando? Aquela mulher não ficou ali transferindo a culpa para um, para outro, porque perdeu uma dracma. Ela tomou uma postura. Ela se levantou, acendeu a candeia, varreu a casa e começou a procurar sua dracma. Então, muitas vezes nós ficamos diante da situação que nós estamos vivendo, nos martirizando, remoendo aquilo que nós perdemos, quando não transferimos para outras pessoas o motivo da nossa dor, do nosso sofrimento, quando nós devíamos trazer para nós a autorresponsabilidade daquela perda e falar: eu não vou fazer algo em relação a isso, eu vou me posicionar em relação a isso e eu vou procurar resgatar aquilo que eu estou perdendo. Porque Deus colocou em nós 12 talentos. Amém. Ele colocou em nós o Espírito Santo. Ele colocou em nós uma tiara com muitas dracmas.
E nós não podemos aceitar perder nenhuma dracma e deixar para lá. E quando nós olhamos para essa mulher, ela acendeu a candeia e saiu procurando a dracma. Por que ela acendeu a candeia? Obviamente porque naquela casa tinha escuridão. A escuridão imperava naquela casa. Então ela precisava algo para clarear ali dentro, para que ela pudesse enxergar o que na verdade está acontecendo dentro daquela casa. Muitas vezes nós estamos como essa mulher, procurando algo dentro de nós mesmos. Mas às vezes nós estamos procurando sem a lamparina, sem a candeia acesa. E muitas vezes nós percebemos que a nossa mente está confusa, muitos pensamentos misturados, embolados, e nós não conseguimos perceber o que tem ali e o que precisa ser tirado dali, e onde está aquilo que nós perdemos ali dentro mesmo. Porque dentro de nós tem a resposta daquilo que nós estamos buscando. Se o Espírito Santo mora em nós, se o Espírito Santo age em nós, a Trindade está em nós, nós temos as respostas. Porque o Espírito Santo sabe que nós temos todos os equipamentos necessários para nos posicionar e sair buscando aquilo que nós perdemos, sem precisar transferir, ou para o marido, ou para a mãe, ou para o pai, ou para a história, ou para as pessoas que convivem conosco. O Espírito Santo possa falar no coração de cada uma aqui nesta manhã, como tem falado no meu. É interessante que essa semana eu comecei a refletir, já venho refletindo há algum tempo, mas eu comecei a olhar para mim e percebi que estavam faltando dracmas da minha tiara. Estavam faltando dracmas da minha tiara. E eu comecei a perguntar onde ela está. O Espírito Santo começou a falar para mim que a resposta estava na palavra. Quando a mulher acende a candeia, para acender a candeia, ela precisava de azeite. Né? Já viram uma lamparina funcionando? Para ela funcionar, ela precisa de azeite. E o azeite é o símbolo do Espírito Santo. No tempo de Jesus não tinha energia elétrica. Então aquelas lamparinas que tinham um pavio, botava fogo e aquele azeite mantinha a lamparina acesa. E nós precisamos do Espírito Santo dentro de nós, para que a nossa chama continue acesa. E é o Espírito Santo que nos ilumina para entendermos a palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas querem entender a Bíblia, querem entender a palavra de Deus, sem a ação do Espírito Santo. Toda vez que você vai abrir as Escrituras para ler, peça orientação, iluminação do Espírito Santo sobre aquela palavra. É Ele que vai trazer a revelação. É Ele que vai te fazer entender aquilo que está escrito. É aquele que vai fazer você conseguir colocar em prática aquelas verdades eternas que certificam quem nós somos, que validam a nossa identidade. É o Espírito Santo que, através da palavra, nos capacita para isso. Então, com a lâmpada acesa, porque já tem azeite ali, aquela mulher consegue agora sair dentro da sua casa procurando a sua dracma. Mas o que ela encontra dentro dessa casa? Escuridão. E na escuridão, quando a lâmpada chega, a escuridão se dissipa, você consegue enxergar com mais clareza aquilo que tem dentro da sua própria mente, aquilo que tem dentro do seu coração. Porque a palavra de Deus, ela traz direcionamento. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, como está ali em Salmos 119 e 5. Em João 16 e 13 fala: mas quando o Espírito da verdade vier, Ele vos ensinará todas as coisas, e Ele vai mostrar aquilo que há de vir, está por vir. E Ele falará somente aquilo que Ele ouviu do Pai. O Espírito da verdade. Quando Jesus falou isso, o Espírito Santo não tinha vindo ainda. Mas hoje o Espírito da verdade já está entre nós. Então, em qualquer situação que você esteja vivendo, confusa, quando a mente estiver confusa, quando você se sentir que está se afastando de um propósito,
Chame o Espírito Santo para trazer luz sobre a palavra, ao invés de sair procurando revelação, e um falou aqui, outro falou ali. Não. É o Espírito Santo que vai trazer luz sobre a palavra e vai te mostrar o que tem dentro de você mesma, escondendo as dracmas que foram perdidas ali. As dracmas só se perdem dentro de nós quando tem escuridão e quando tem entulhos. Quando essa mulher pegou a lamparina e saiu andando pela casa, primeiro ela viu os entulhos. Porque de cara ela não conseguiu encontrar a dracma dela. Para que ela encontrasse a dracma, ela precisa retirar aquilo que está ali. Eram entulhos, poeiras sedimentadas, então ela começou a entender por que a dracma foi perdida. E o que são esses entulhos? Nós passamos pela vida e Jesus disse que teríamos aflições. As intempéries da vida vão colocando entulhos dentro de nós. As intempéries da vida, os nossos sofrimentos, as mazelas pelas quais nós passamos, vão tentando entulhar a nossa alma. Mesmo depois que nós somos convertidas. Nós estamos nesse mundo, passamos por aflições. E como nós estamos lidando com essas aflições? Nós estamos guardando esses entulhos dentro de nós? E que entulhos são esses? Muitas vezes são críticas, são filhos rebeldes que nos afrontam. Muitas vezes são amarguras, ressentimentos, mágoas, orgulhos. Muitas vezes sentimento de inferioridade diante de uma crítica, baixa estima, baixa imagem. E nós vamos soterrando nossas dracmas embaixo desses sentimentos. E vamos perdendo as dracmas, que são a doçura, que são a espontaneidade, a alegria de viver. As dracmas, que são o nosso desejo pela obra de Deus, o nosso sentimento de amor pelas pessoas, o nosso desejo de participar, de abraçar, de acolher as pessoas, de nos relacionar. Vamos perdendo a motivação pela oração, porque os entulhos estão ali. Cada luta que a gente passa, se não soubermos lidar com as situações, nós vamos recebendo entulhos que restam dessas lutas. Parece que em momentos da nossa vida tudo se desmorona. Parece que tudo desmorona. Mas com a luz da presença de Deus e o Espírito Santo clareando, nós conseguimos ver os entulhos que desabaram ali, e a gente pode tirar isso. E tirar isso não depende de outra pessoa, não depende do pastor, do marido, de ninguém, depende da atitude de cada um de nós. Aquela mulher não ficou esperando outra pessoa procurar a dracma dela. Então, nós precisamos procurar as nossas próprias habilidades, talentos, atributos, aquilo que nós nascemos para viver, aquilo que Deus já colocou dentro de nós, para que nós pudéssemos ser aquilo que Ele planejou para ser. Só que nós vamos perdendo a nossa alegria, perdendo a nossa motivação, perdendo a esperança, muitas vezes perdendo o desejo pela palavra, que é a própria luz que ilumina. Então, quanto mais entulhadas nós estivermos, menos desejo pela palavra nós vamos ter. Então, é hora do Espírito Santo começar a encher essa lamparina, para começar a clarear, para que você veja o que está entulhando a sua vida, para que você possa tirar esses entulhos, para que você consiga resgatar essas dracmas que estão dentro de você, e que Deus está esperando que você faça isso, porque Deus tinha expectativa, Jesus tinha expectativa sobre a atitude daquela mulher, e Deus tem expectativa sobre a nossa atitude. O que nós vamos fazer para conseguir resgatar aquilo que Ele colocou, a tiara com as dracmas, o nosso adorno, que é a presença dEle, que são os atributos dEle, que são os valores do reino, que são as habilidades que a gente tem para desenvolver uma carreira, uma profissão, habilidades para ser uma boa mãe, habilidades para ser uma boa esposa. Muitas vezes estão lá soterrados e a gente olha para nós e a gente não consegue achar atributo nenhum. Mas eles estão lá. Nem tudo aquilo que foi perdido deixou de ter valor. Estão lá.
cabe a nós, através da iluminação do Espírito Santo, sair com a nossa lamparina, tirando aqueles entulhos, para que possamos resgatar as nossas dracmas. Muitas de nós perdemos dracmas logo na primeira infância, quando fomos inseridos num contexto de rejeição, de abandono, contexto de extrema pobreza, de violência. Ali na primeira infância já se começa a perder dracmas, e a gente vai vivendo sem perceber que nós tínhamos um colar pronto que Deus colocou em nós. Então nós precisamos olhar para a palavra de Deus e, através da iluminação do Espírito Santo, procurar as nossas dracmas. Aquela mulher, ela não se conformou. Lá em 2 Reis, deixa eu ver aqui onde eu coloquei. 2 Reis 22:3, fala que o rei Josias, ele ficou sabendo que as escrituras estavam perdidas dentro do templo em construção. Olha que interessante isso. O templo estava em reforma, estava cheio de... Josias ficou sabendo que o pergaminho, que a palavra de Deus estava perdida ali dentro, e alguém encontrou. Olha que lugar que a palavra de Deus estava perdida, dentro do templo. Olha o lugar que essa mulher perdeu a dracma, dentro de casa. Então, nos lugares mais óbvios, estão perdidos coisas preciosas. O rei Josias, ele não se conformou, ele rasgou suas vestes como uma demonstração de revolta, de não se conformar com aquilo. Como pode isso? As escrituras perdidas dentro do templo. Aquela mulher também não se conformou. A minha dracma está perdida dentro de casa, eu vou procurá-la, eu vou acender a candeia, eu vou varrer a casa, eu vou tirar todos os entulhos e eu vou resgatar a minha dracma perdida. Você está disposta a resgatar as suas dracmas nessa manhã? Você viu quantas habilidades você tinha? Você percebeu que na adolescência e juventude você era muito mais dócil, mais amorosa, mais espontânea, se movimentava muito mais, tinha mais sonhos, mais desejos. Quantos desejos ficaram para trás? Quantos sonhos você desistiu deles? Quantas habilidades você deixou de exercer? São soterradas, mas elas não deixaram de ter valor. Elas estão aí dentro. Amém. E hoje o Espírito Santo está falando com você. Ele quer resgatar essas dracmas. Ele quer trazer essas habilidades de volta. Ele quer fazer de você aquela que ele sonhou antes da fundação do mundo. Amém. Jesus já sonhou com você tendo tudo isso. Mas infelizmente, por conta de pecado, lá do Éden, nós vamos perdendo a dracma. Porque nós estamos num mundo corrompido. Vivemos no meio de pessoas que muitas vezes nos levam para condições onde nós perdemos dracmas. Mas não precisa ser assim. Nós não podemos aceitar, nos acomodar e renunciar a tiara com todas as dracmas que Deus nos deu. Deus colocou em você coisas preciosas e tem um plano para cada uma de nós aqui maravilhoso. Qual é o seu sonho de vida? Qual é o seu projeto de vida? Como você gostaria de se ver? Quando você pensa, eu gostaria de fazer isso, ou gostaria de ser assim. Não é por acaso, são insights que o Espírito Santo está te dando. Opa, tem dracma aí que você precisa restaurar para que você viva isso aí que você está pensando. É o Espírito Santo falando com você. Creia e comece a procurar essa habilidade. Comece a procurar essa dracma. As mazelas não definirão o nosso futuro e nem o nosso presente. As mazelas que você viveu, que eu vivi, não nos definem. Estava conversando com a Cris há pouco. Deus coloca em nossas vidas conexões de pessoas que vão trazer suporte para que a gente consiga encontrar nossas dracmas. Eu louvo muito a Deus por uma tia que falou de Jesus para o meu pai, numa situação difícil. Ela falou de Jesus, meu pai aceitou Jesus e mudou a nossa história. Amém. Jesus mudou a nossa história. Amém. Então, se Jesus mudou a minha história,
mostrou as dracmas que estavam perdidas. E nós, na medida do processo, Deus é um Deus de processo. Ele vai trabalhando e nós vamos cavando ali, vamos tirando habilidades, tirando as dracmas e vamos nos conhecendo melhor e deixando o nosso melhor vir para fora, porque o Espírito Santo mora dentro de nós. Nós precisamos deixar o Espírito fluir, e à medida que esse Espírito flui, ele traz as habilidades que estão ali. Ele traz a nossa tiara de volta completa. Não vem uma tiara faltando peças. É importante nós observarmos que cada uma de nós tem uma tiara completa. E nós devemos olhar para nós e perceber como está a nossa tiara. As mazelas não vão nos definir. Lá em Isaías 43:8 diz: não vos lembreis das coisas passadas, eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não percebeis? Que palavra é essa? Linda! Pensa nessa palavra, iluminada pelo Espírito Santo na sua própria vida. Porque se for só uma palavra que você vai memorizar, sem trazer vida para ela, sem trazer a existência para transformar a sua vida prática, no seu contexto, é só uma palavra. Mas quando o Espírito Santo traz vida para ela, você começa a pensar: eu vou lembrar das coisas passadas com que propósito? Com que propósito eu vou revisitar o meu passado? Eu só preciso revisitar o meu passado para procurar as dracmas que foram perdidas no processo. E à medida que eu vou encontrando essas dracmas, eu deixo o meu passado no lugar dele. Nós não podemos ficar visitando o nosso passado o tempo todo num ciclo vicioso de ficar paradas, fixadas, estabilizadas no nosso passado. A nossa história define quem nós somos, mas nós precisamos dar um novo significado àquilo que nos aconteceu. Deus tinha e tem um propósito naquilo que aconteceu na sua vida, independente do que seja, independente de que fase da sua vida você perdeu dracma, Deus tem um propósito nisso. Então agora é hora de começarmos a revisitar para trazer cura para aquele momento, para trazer restauração para aquele momento. O Espírito Santo está aqui hoje. Não vos lembreis das coisas passadas, eis que faço uma coisa nova. Quem está disposta a viver uma coisa nova aqui? Quem está disposta a olhar para esse passado e dizer: tinha entulho ali, mas eu reconheço que está encobrindo uma dracma, e eu removo esse entulho e coloco na cruz. Eu removo a baixa estima, a baixa imagem, sentimento de inutilidade, de invalidez, sentimento de apatia. Muitas vezes a própria preguiça é um entulho. E a gente leva às vezes a preguiça como se fosse algo tão natural. Mas está entulhando ali habilidades que eu posso desenvolver e fazer, ou para alguém, ou para mim, ou para um filho, ou para a obra de Deus. Ela nos suga a energia e nós ficamos ali apática. Então Deus tem coisa nova. Ele está fazendo: eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Sairá a luz. Você vai poder ver onde estão as suas dracmas, e você vai poder remover aquilo que está encobrindo elas, e você pode colocar tudo aquilo na cruz. Todo o entulho da sua história, tudo aquilo que veio para tirar de você a sua essência, tirar de você o seu propósito, pode ser colocado na cruz. Jesus já levou lá todas as nossas mazelas, e hoje nós somos livres para a glória de Deus. Somos livres para a glória de Deus. Quando nós somos livres, Deus é glorificado. Então nós precisamos buscar ser livres para que o nome de Deus seja glorificado através da nossa libertação. Porque isso é libertação. É nos libertar daquilo que nos prende, que nos feriu no passado. É nos libertar daquilo que impede o nosso avanço na vida, no ministério, no trabalho e como os papéis que Deus colocou na nossa vida. Jeremias 29:11 diz assim: porque eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, declara o Senhor.
Quem conhece os planos para você? O Senhor. Sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês. Então, se Deus conhece os planos que tem para vocês, você não pode ficar presa a planos que outras pessoas fizeram você entrar, que te machucaram, que te feriram, que te fizeram sangrar durante a vida. É nos apoderando dessa palavra, sob a luz e orientação do Espírito Santo, que nós podemos viver isso e não ficarmos presos ao passado. É Deus que sabe os planos que tem para nós. Planos de te fazer prosperar. Às vezes temos até medo de falar essa palavra, né? Prosperidade. Mas prosperar em todas as áreas da nossa vida. Prosperar na área afetiva, prosperar na área sentimental, prosperar na área física, na saúde, prosperar sim nas finanças também, prosperar nos relacionamentos. Eu sei os planos que tenho para vocês. Deus está falando lá para aquele povo que estava no exílio, mas Ele repete essa palavra hoje aqui. Eu tenho um plano para você, para te fazer prosperar em todas as áreas. Mas como é que Ele vai criar uma coisa nova e te fazer prosperar em cima dos entulhos? Não dá. Não dá. É preciso tirar os entulhos e colocar na cruz. Para você estar livre, para que seja construída uma nova história aí. O plano de Deus seja sendo estabelecido aí na sua vida. Meu plano não é causar dano. Plano de dar a vocês esperança de um futuro. Aleluias. Glórias ao nome do Senhor. Amém. Quantas pessoas sem esperança de futuro nós estamos convivendo? Pessoas que estão paradas na vida. Pessoas que perderam o sentido da vida. Pessoas que estão estagnadas. Pessoas com medo do futuro. Eu tive contato com uma pessoa uns 15 dias e ele está se preparando para o fim do mundo. Assim, estocando óleo, estocando combustível em casa, uma paranoia. A pessoa normal, vivia uma vida normal, aparentemente, mas do nada perdeu a esperança do futuro e está nessa situação. Já não compra mais, não compra roupa mais, não toma banho mais, porque o mundo vai acabar. E ele está torcendo para que isso aconteça. Então, para ele, o mundo já acabou. Acabou a esperança. E a palavra de Deus está dizendo aqui hoje: eu tenho um plano para vocês. É um plano de vida, é um plano de prosperidade, é um plano que dá esperança para o futuro. Se você estava sem esperança no seu casamento, sem esperança com seus filhos, sem esperança com a sua saúde, hoje a palavra de Deus está dizendo para você: eu dou esperança. Você pode esperar em mim. Eu sei os planos que eu tenho para você. Coloque na cruz os entulhos que estão aí. Coloque as mágoas, ressentimentos, traições. Quantas traições, quantas deslealdades, infidelidades, quantas feridas sangrando. São entulhos. São entulhos. Esses entulhos precisam ser colocados na cruz. O perdão precisa vir sobre você. O perdão precisa ser liberado para essas pessoas que fizeram sofrer tanto. E eu posso dizer isso por experiência própria. Enquanto eu não perdoei, eu não consegui sair do lugar. Eu estava presa ao entulho da mágoa, presa ao entulho dos ressentimentos, presa aos entulhos das pessoas. Mas as pessoas não têm culpa. Eu deixei os entulhos ficarem. Eu me decido com aquilo que as pessoas me fazem. Não diminui a dor aquilo que elas me fazem, mas o que eu vou fazer com isso depende de mim. Encontrar a dracma dependia da mulher. E eu encontrei a minha dracma, para a glória de Deus, quando eu consegui perdoar. Eu quero orar para cada uma de nós aqui. E por mim também, porque eu também estou à procura de outras dracmas. Eu sei que tenho. Eu tenho muita coisa para fazer ainda. Eu tenho muita habilidade. Eu peço para Deus, eu quero fazer isso, mas eu não sei fazer. Então me habilita a fazer isso. Então eu sei que tenho. Eu vou procurar. À luz da palavra de Deus, sob a ação do Espírito Santo, que clareia, que ilumina, que faz tornar essa verdade aqui prática na minha vida. Eu vou desenvolvendo isso num processo, porque Deus vai trabalhando no processo. Deus não tirou Abraão de lá
da terra dos caldeus, e já no outro dia colocou em Canaã. Não, Deus foi trabalhando em processo. O povo de Israel não saiu do Egito e já entrou na terra prometida. Foi trabalhando num processo. Até porque a gente não suporta o tratamento de choque. Deus precisa trabalhar com a gente no processo. Então eu sei que eu tenho muito a me desenvolver ainda. Eu quero orar por você. Nesta manhã,